Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado por estarem aqui participando da minha aula. Nós somos em 18 pessoas nessa sala virtual, contando comigo, claro. A Ana Kimberly, Ana Luísa, Antônia Tainara, Bruna Ellen, Sinara, Gabriel, Evelyn, Jamile, Jean Carlos, João Vitor, Caio Max, Cauã Queiroz, Letícia Freitas, Luiz Webster, Maria Isabel, Roger, Sâmia Ferreira e Vitória Gabriele. Então, obrigado, pessoal, pelo prestígio de terem acordado cedo, né? Porque a aula foi marcada para 10 horas, em justificativa de uma reunião que o núcleo gestor está querendo fazer com nós, professores, à tarde. Então, seria mesmo na hora da aula que eu teria em mente de encontrar vocês aqui virtualmente. E aí eu passei a nossa aula para amanhã, né? Mas eu prefiro muito mais à tarde, eu acho que a maioria assim também. Sempre que não tiver reunião do grupo gestor, eu coloco para de tarde. Vou ficar revezando entre as turmas assim. Mas no mais é isso, eu vou fazer uma revisãozinha rápida, muito rápida mesmo, acerca do que a gente já viu nessa segunda etapa, tá? E aí a gente começa. Assunto novo hoje, continuando dinâmica. A gente vai estudar as forças. Então vamos lá. Eu vou começar a exibir a minha tela para vocês. Pronto. Quem não estiver vendo a minha tela, me fala que eu ajudo a você ver, tá bom? Mas aí tem algumas janelas abertas. Eu vou primeiro aqui para os quadros das aulas passadas. Pronto. Então, a gente começou assuntos da segunda etapa no dia 6 de maio, tá bem? E aí nós começamos a ver o que é a dinâmica, que é a parte da física que estuda o movimento dos corpos, se preocupando com quem causa esses movimentos, que são as forças, que é o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos conhecer muito tipo de força. Opa, alguém está pedindo para entrar. É o Leandro. E aí, Leandro, seja bem-vindo. Então, nessa aula do dia 6 de maio, a gente conheceu o que é dinâmica e conhecemos que 3 foram os estudiosos mais importantes para esse estudo: Aristóteles, Galileu Galilei e o famoso Isaac Newton, tá bom? Prosseguindo, a gente viu o que é uma força. A força é o agente capaz de causar aceleração no corpo, seja para movê-lo ou para frear o movimento, ou causar o movimento ou frear o movimento. Quando não causa nem freia o movimento, as forças causam deformação, como a gente viu no vídeo, né, dessa aula. Aliás, o vídeo das aulas, eles são todos... o link dos vídeos das aulas são todos... como é que eu posso dizer? Disponibilizados para vocês nesse quadro virtual aqui, tá? Através de 3 plataformas: WhatsApp, Aluno Online e Google Classroom, ou Google Sala de Aula. Então vocês podem ter acesso a todas essas aulas lá, inclusive os aplicativos que a gente usou, bem como os vídeos que a gente viu. É só baixar esse quadro aqui e clicar nos links. Aí nós vimos que existem 2 tipos de força: as forças de interação à distância, como a força de um ímã, como a força gravitacional,
chamada força peso, que nós vamos ver hoje. E existem a maioria delas forças de contato. Precisa de contato entre dois corpos para poder existir a força. Como a força numa corda, a força que está aplicada num corpo, a força de atrito do ar, né, de arraste do ar, a força de atrito com o chão, a força elástica, o empuxo do ar, enfim. Não vou me demorar muito porque foram aulas passadas, vocês podem estar olhando no YouTube. Aí nós começamos a ver as 3 leis de Newton. Primeira lei de Newton, apelido, lei da inércia. Todo corpo que está se movendo tem a tendência de continuar a se mover. Todo corpo que está parado tem a tendência de continuar parado, até que uma força externa atue. Então essa é a primeira lei de Newton. E aí nós fomos para a segunda lei. A segunda lei de Newton, o apelido dela é lei fundamental da dinâmica. Ela é a única que tem cálculo física meu amor. F, força resultante, M de massa e A de aceleração. Lembrando que força resultante são forças que existem no corpo. Se forem contrárias, diminui. Se forem a favor, soma. A gente vai precisar muito disso aí na resolução das questões. Que eu planejo fazer algumas com vocês ainda hoje também, à medida que formos vendo as forças. E a terceira lei de Newton. Aí acabou esse quadro. A aula que nós vimos, a terceira lei de Newton, foi a aula do dia 13 de maio. Nós vimos que é a lei da ação e reação. Para ser considerado par de ação e reação, um par de forças, ação e reação, tem que ter o mesmo valor, a mesma direção, sentidos opostos e estarem atuando em corpos diferentes. Só assim é considerada ação e reação. Como, por exemplo, um homem empurrando um caixote. A força de ação é do homem no caixote. A força de reação é o caixote resistindo no homem. Atuam em corpos diferentes. A força de ação atua no caixote, a força de reação atua no homem. Tem igual direção, horizontal, tem sentidos contrários e tem mesmo valor, mesma intensidade. Também é uma lei teórica. E nós vimos alguns exemplos práticos do dia a dia, onde a terceira lei de Newton é vista. Em qualquer corpo depositado no solo, a gente tem o peso puxando para baixo, devido à gravidade da Terra, o campo gravitacional. Aí o chão vai e empurra para cima. Não estou dizendo que normal e peso são ação e reação. Mas a normal é a reação do chão. Tá bom? E aí tem, exemplo, a bola faz uma força na cara do homem, inclusive causando deformação. E a cara do homem faz uma força na bola também, causando deformação nela. Como um foguete se movimenta, é por ação e reação. Um balão, quando está sendo esvaziado, se movimenta por ação e reação. A gente anda graças à ação e reação de Newton. Força de atrito que a gente vai ver hoje. Um martelo pregando um prego. Alguém que atira o coice de uma arma. Tudo isso são exemplos de forças de ação e reação que nós vimos nessa aula. Tá aqui a força-peso, nós vamos ver ela com detalhes hoje. A força de ação da Terra no corpo. A força de reação é do corpo no centro da Terra. Então essa foi nossa aula de lei de Newton. Aí nós partimos para resolver algumas questões. Essa foi nossa última aula, dia 27, nossa aula passada. Nós pudemos resolver 2 questões da lista que eu passei para vocês. Na questão 4 da lista. E a questão 6 da lista. Tá bom? Vocês podem ter acesso.
clicando aqui, ó, no link da nossa aula e assistindo, e baixando esse quadro aqui lá no Google Classroom ou no WhatsApp em conversas passadas, que é mais difícil de achar, mas também está no Aluno Online. Qualquer uma das plataformas vocês vão conseguir. Então vem no meu privado e eu te envio. Mas vamos lá, começar propriamente a aula de hoje. Preparados? Vamos lá. Esse é o nosso quadro da aula de hoje. A minha carinha aqui tá triste porque eu não aguento mais dar aula de casa. Tô doido para voltar a ter contato com vocês, a ensinar presencialmente. Então, a aula de hoje, dia 3 de junho. Sejam todos bem-vindos. Galera, antes de começar mesmo a aula, a gente vai estudar as forças hoje. Eu vou fazer essa questãozinha de revisão, só para esquentar, tá bom? Então prestem atenção, ative o som se tiver alguma dúvida. Deixa eu ver aqui o chat como está. Pronto, nenhuma dúvida então, né? Salve aí, galera. Vamos prosseguir. Então vamos lá, para esquentar a questãozinha sobre segunda lei de Newton. A questão fala assim: os esquemas seguintes mostram duas pessoas puxando um caixote que está sobre uma mesa. Figura 1. Pessoa A puxando para a direita, pessoa B puxando para a esquerda. Aqui embaixo tem uma representação, ó, do caixotezinho e as forças aplicadas nele. A figura 2, já eles estão se ajudando, não estão mais contra. Eles estão se ajudando. O A e o B estão puxando no mesmo sentido. Olha a representação aqui embaixo. Se quiser aumentar aí a figura, faz um movimento de pinça no celular que dá certo. Mas vamos para o comando da questão. Sabe-se que, no caso da figura 1, a força resultante transmitida ao caixote tem valor de 500 newtons. E no caso da figura 2, tem valor de 700 newtons. Nessas condições, olha o comando. Calcule FA e FB. Quanto é que vale a força de cada um deles? Ele me deu o que de informação? A força resultante em cada uma das situações. Então vamos primeiro para a figura 1. Figura 1. E aí a gente vai botar a segunda lei de Newton. Força resultante Peraí que eu tô errando aqui. Pronto. Então a gente vai botar FR, força resultante, vai ter que ser igual a massa vezes a aceleração. Pronto. A gente vai usar isso. Só que para a figura 1, o que é a força resultante?
resultante na figura 1 tem duas forças contra. Então, onde tem FR, ó, eu vou botar a força de A mais ou menos a força de B. O que vocês acham? Mais ou menos a força de B. Tá chiando. Quando eu mexo aqui no teclado, aí encosta no plug do fone de ouvido. Mas vamos lá. A pergunta foi: no lugar de força resultante, eu vou botar a força de A mais ou menos a força de B. É mais ou é menos, é isso que eu quero saber de vocês. Né? Segundo as nossas aulas anteriores, se eles estão contra, um puxando o outro, forças contra, eu coloco mais ou eu coloco menos? FA mais FB ou FA menos FB? Qual dos dois eu coloco aqui? Menos. Menos, show de bola. Interajam, galera, para eu saber que vocês estão entendendo. Porque a distância é muito, mas muito difícil de eu sentir. Vocês estão captando a mensagem, né? Eles estão contra, forças contra, a gente diminui uma da outra. Menos. E aí, então, eu nem preciso desse massa vezes aceleração, né? Porque ele está me dizendo o valor da força resultante. Ele não está me dizendo massa nem está me dizendo aceleração. Ele já está me dizendo o valor da força resultante. Na figura 1, a força resultante vale 500. Então, FA menos FB vale 500. E daí não dá pra gente sair. Agora eu vou para a figura 2. Fazer o mesmo raciocínio. Vamos só modificar os valores, tá? Figura 2. A força resultante, já que eles estão se ajudando, ele disse aqui no enunciado. A figura 2 tem valor de 700. A força resultante é igual a 700. E não é mais FA menos FB. Agora é FA mais FB. Porque eles estão no mesmo sentido, se ajudando. Pronto. Agora eu formo um sistema com essas duas equações. Vou botar bem aqui, ó. Aí a gente vai descobrir o valor do FA e do FB, de acordo com esse sistema. Aí tem algumas maneiras de resolver, que a Jéssica já deve ter ensinado a vocês, que é, tira o valor de uma letra e substitui na outra equação. Ou então, eu acho que aqui está mais simples se eu somar, né? Se eu somar essas duas equações, olha como fica. Deixa eu passar o traço aqui de soma. Vou pegar aqui de baixo. Pronto. Eu vou somar essas duas equações. Somando vai ficar FA. Professor, Oi. na equação de baixo não era para estar 700, não? Obrigado. Quem falou comigo foi o Cauã. Obrigado, Cauã. Falta de atenção minha, galera. Ó. É que eu não terminei de modificar. É para estar 700 aqui, né? É o sono. Pode ser. Falta de atenção. Tem que às vezes estar em outro lugar, às vezes. Mas é isso, somando.
somando vai ficar, ó, FA mais FA vai dar 2FA. Aí o menos FB mais FB a gente corta. Né? Mas um valor mais e outro valor menos, a gente pode muito bem cortar eles dois. O FB negativo com o FB positivo. Então vou cortar eles aqui. O FB de cima eu vou cortar com o FB de baixo. E aí o FB some. Deixa eu só afastar esse corte aqui pro FB de baixo. Quando eu salvar a lousa não ficar difícil de entender. Pronto. E aí soma 500 com 700, ó. 1.200. 1.200. Show, cara. Então a gente está descobrindo o valor de FA. FA vai ser igual a 1.200 dividido por 2. O 2 passa dividindo. Então eu vou botar ele lá pro outro lado, dividindo. Droga, botei pro lugar errado. Dividido por 2. 1.200 dividido por 2. Isso vai dar igual a 600, né? Igual a 600 newtons. Esse é o valor da força A. E aí já dá pra gente eliminar todos os itens, olha aí. Ei, professor! Uou! Eu que eu tive que sair para resolver um negócio, mas o senhor podia me explicar porque o senhor cancelou o FB? Posso explicar? Ó, o Leandro falando, é? É. Beleza, Quem Leandro. mais podia ser? Fica atento, galera. Fica atento. Ó, a aula tá sendo gravada. Vocês vão poder assistir depois lá no Verdade. YouTube. Mas perguntem o que quiser que eu volto aqui e explico de novo, tá? Que susto eu levei, meu Sem senhor. grilo. Eu também. Ei, professor! Você veio por um susto. Ó, o Leandro perguntou Uau. por que eu cortei. Ó, Leandro, até aqui, você entendeu? Fala aí comigo, ó. Afirmativo. Show. Então a gente produziu uma equação FA menos FB igual a 500. A outra equação da figura 2, FA mais FB igual a 700. Aí eu coloquei uma embaixo da outra aqui, ó. Aí eu reparei, mano, que se eu somar as duas, a gente vai eliminar o FB e ficar só com FA. Por exemplo, FA mais FA dá 2FA. Aí quando eu somo um valor negativo com um valor positivo, não dá zero? Por exemplo, se aqui fosse, se o FB fosse 100 menos 100, e o outro aqui seria mais 100. Na hora que eu fosse somar, mais 100 com menos 100 ia sumir. Ia ficar zero. Aí ia ficar só o FA. Entendeu? Por isso que eu cortei os FB. Para ficar só com FA. 2FA igual a 1.200. 1.200 dividido por 2 deu 600. Esse é o valor da força A. Como a questão tem itens, galera, eu não preciso nem voltar para a equação, qualquer uma das duas, e substituir para descobrir o FB. Não preciso voltar. Basta eu eliminar. No item A, diz que o FA é 100. O B diz que o FA é 200. O item C diz que o FA é 500. O único item que corresponde ao que a gente descobriu aqui, FA 600, ó. Vou até colocar em negrito e em outra cor para destacar a resposta. O FA é 600. O único item que diz isso pra gente
É o item E. Tá bem? Então vou marcar aqui o item E como correto. Então essa foi só uma questão para a gente aquecer sobre a segunda lei de Newton. A gente vai começar a aula de hoje. A aula de hoje a gente vai começar agora. Professor, Oi! sobre essa questão de decorar a fórmula e também os símbolos que FA, FB, FR, o senhor tem tipo uma tabela explicando, tipo, dando o significado de tudo? FR, que foi o que o senhor falou que é fórmula resultante, é? Que eu não, Tá falando comigo, eu, Caio? eu sinto muita dúvida nisso. Eu não sei o significado de, Das tipo, letras. V e aquela bolinha embaixo. V0, velocidade inicial, entendi. Exatamente. O senhor, será que tem, tipo, no livro, ou o senhor tem uma tabela dando o significado de cada No um, livro tem, ou mas a é difícil fórmula? de achar, né? Tem que procurar no livro e Aham. tal. Eu tenho, irmão, eu tenho. Vou fazer o seguinte. Tu me procura no privado, né? Que aí eu te envio uma Aham. imagem com todas as fórmulas que a gente vai usar nessa segunda etapa. Quem quiser, galera, tá? Manda no grupo, professor. Melhor, né? Vou mandar nas plataformas mesmo. É Valeu, melhor. cara. Pode ser assim? Manda no grupo, Pode na ser, tá plataforma. ótimo. Show, então. Vamos prosseguir. Nosso assunto de hoje, galera, são as forças. Não vai dar tempo de eu ver todas as forças com vocês a aula de hoje. Então a aula que vem, eu vou estar continuando esse assunto, tá? Nós vai começar por qual? Começar por qual? Olha só, vou apresentar todas e a gente vai começar pela força-peso. Primeiro a gente vai entender o que é a força, tá? Depois a gente vai estudar a força-peso, ó. Aí vamos começar a ver força por força. Aí tem uma questão de força-peso da lista de questões que eu passei para vocês, né? Eu já estou resolvendo aqui algumas. Aí a próxima força é a força normal e a força de tração. A força normal e a força de tração. Tá aqui questão, ó. Tá bom? E aí, depois da força normal e de tração, a gente vai ver a força elástica. Aí resolvemos uma questão da lista, tudo da lista, já para ajudar vocês. Uma questão sobre força elástica. Legal. E a última força que a gente vai ver é a força de atrito. O atrito com o chão. Tá aqui a questão de exemplo. E a Ô, força de professor, atrito com o ar. É o Webster. Fala, Webster. Força de dessas atrito com o forças ar. aí, qual é que a pessoa acha que é mais, eu posso dizer, mais difícil de entender? Mano, na verdade, nenhuma delas é difícil de entender, não. O que vocês vão ter dificuldade, na minha opinião, o que vocês vão ter dificuldade é de aplicar isso nas questões, tá? E eu vou ensinar a fazer isso também, passo a passo, né? Uma receitinha de como resolver as questões que envolvem forças. Beleza? Obrigado. Mas nenhuma é difícil, não. Uma coisa é saber a fórmula, outra coisa é saber usar ela. Exatamente, aplicar, né? Então Calma, vamos lá. filósofo. Começando pelo significado do que é uma força. Que a gente já viu um pouquinho em aulas passadas, mas está aqui. O que é força? Força é o agente físico cujo efeito dinâmico é a aceleração. Essa é a definição que tem no livro de vocês. Tá? Ou seja, as forças são tudo aquilo que causa no corpo movimento, ou que para o movimento de um corpo, ou que causa deformação. Beleza? Mais simples de entender. No lugar dessa definição técnica, força é o agente físico cujo efeito dinâmico é a aceleração. Em vez dessa definição técnica, está aqui uma definição mais informal. São grandezas capazes de causar
movimento, ou de parar um movimento, ou causar deformações. Isso são as forças. E a gente vai começar a estudar elas. Né? Como é que a gente representa as forças? Nos desenhos, né? Eles são representados por setinhas. Essas setinhas são chamadas de vetores. Elas têm tamanho, início nessa bolinha aqui, ó, e final na ponta da seta. Elas têm um tamanho. Esse tamanho delas a gente chama de módulo, valor numérico. A direção pode ser horizontal, pode ser diagonal, pode ser vertical, tá bom? E o sentido? Para cima, para a esquerda, para baixo, pode ser de vários sentidos. Isso são setinhas que representam as forças. Então, quando a gente for colocar força na questão, a gente coloca através de uma setinha. Vocês vão ver aí eu fazendo. Prosseguindo. Primeira força a ser estudada. Força peso. Tem um outro apelido para ela. A força de atração, a atração gravitacional, tá? Não existe força de repulsão gravitacional. Cuidado com isso. A gravidade ela só atrai. Por que que existe essa força? Newton descobriu que qualquer corpo que tem massa é capaz de puxar outro. Como a Terra tem uma massa gigantesca, ela é capaz de puxar os corpos todos para o centro dela. Professor, Essas forças aqui, ó, essas forças estão em direção ao centro da Terra. É essa força, a força de atração gravitacional, que mantém os corpos grudados no chão. Imagina como seria se não tivesse a nossa vida, como seria se não tivesse a força de atração gravitacional. A gente ia começar a sair flutuando, né? Ia ser o Hulk da vida. Ia Eu dar achei um que- passo e ia parar na China. A gente ia ter que inventar jeitos de se manter no chão. Seria muito difícil viver sem essa força gravitacional. Mas o ser humano se adapta Eu tava muito. saindo. Mas, professor, se a gente já tivesse nascido desse jeito, a gente ia se adaptar a viver assim, não é não? Ah, olha aí, filosofia. Isso é filosofia, galera. Se a gente tivesse nascido vivendo sem força peso, sem força gravitacional, a gente já teria se acostumado e inventado maneiras e acharia fácil viver sem ela. Isso é filosofia, show de bola. É meu lugar humano. Muito mais interessante quando vocês participam. Participem, tá? Outra coisa, não teria como manter esse ar que a gente respira aqui. É graças à força peso, à força gravitacional, que mantém moléculas de oxigênio aqui no chão a gente respirar. Por exemplo, quando a gente se distancia, quando a gente sobe numa montanha, a força gravitacional diminui. Olha as características dela aqui, ó. Por isso que o ar fica mais rarefeito. Por isso que o ar fica mais raro, rarefeito, exatamente, Luiz. Porque existe menos gravidade puxando, aí fica menos ar, dificuldade de respirar, né? Tem tanta coisa que graças a essa força, a água fica no copo, o mar fica no lugar dele, tudo graças à ação gravitacional, tá bom? E professor, esse negócio aí da água, e tem aquele teste lá que bota um papel embaixo do copo d'água, aí não derrama. Ah, entendi. O que o Luiz está falando, galera, é tipo eu botar um papel aqui, ó, e virar o copo. Aí soltar. Aí o papel fica tampando e nem derrama a água. Isso tem mais a ver com pressão da atmosfera, né? A gente vai ver no final desse ano. Hidrostático é o nome desse assunto. Tá, Tá bom, Ebster? tá. Mas é isso. A força gravitacional, também conhecida como força peso, estou destacando aqui, ó, faz os corpos despencarem em um movimento acelerado em direção ao centro do planeta. Ou seja,
Toda vida que eu solto um corpo, é a força gravitacional, a força peso que está puxando ele. Não posso ver, não consigo ver, mas existe aqui uma força puxando esse corpo. Na hora que eu solto, causa movimento, causa aceleração. Isso é força. Um agente capaz de causar movimento. Um movimento acelerado nesse caso. Ele aumenta de velocidade. E essa aceleração, ela é chamada de aceleração da gravidade. Beleza? No equador do planeta, nas imediações do equador, ela tem esse valor, 9,8. E um bocado de número, né? Calculado experimentalmente. Se nós estivéssemos presencialmente, tendo aulas, eu ia levar vocês para o laboratório, para poder calcular essa força aí, fazendo experimentos, né? Deixando um corpo cair, medindo o tempo, calculando na caneta a gravidade real. Voltar logo das aulas. Voltar logo das aulas para testar. Volta logo. Mas para efeito de cálculos, a gente usa quanto? 9,8 é quase 10. Tá bom? Para os cálculos, a gente vai usar 10. E aí fica a dica. A hashtag fica a dica. Toda vida que tu lê uma questão e não falar o valor da gravidade, fica implícito que você conhece o valor da gravidade do planeta onde você vive. Que é quanto? Você vai botar quanto nos cálculos? Você vai botar esse valor aí embaixo. Esse valor aqui embaixo. 10, tá? Esse valor aqui embaixo. Ó, pra descontrair, besteira, né? Vamos prosseguir. Como é que calcula, pessoal? A força peso, tá? Peso vai ser igual a massa vezes gravidade. É muito parecido com a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Força peso é igual a massa do corpo que está sendo puxado vezes a gravidade, que é uma aceleração. Então é desse jeito que a gente calcula a força peso de um objeto. Nesse sentido, você responde errado quando as pessoas perguntam assim: qual é o teu peso? O que você responde? Né? Eu respondo 63, 64, 65 quilos. Fico variando aí. Eu não sei, porque eu sou muito pesado. Então, não sei. Né? 80 e pouco. Quilos, quilograma. Isso não é peso. Isso é o quê? Uma dessas três letras. Isso é a massa. Tá bom? Então, toda vida que a gente responde desse jeito, a gente está respondendo errado. Basta eu pegar a minha massa e multiplicar pela gravidade, que é 10 do nosso planeta. Aí eu vou ter o meu peso. Então, para responder certo, quando a pessoa lhe perguntar qual é o seu peso, você tem que multiplicar por 10 a tua massa. Então, o certo seria eu responder 630 newtons, em homenagem a ele. A unidade de força é newton. Tá bom? Meu peso é 630 newtons. O equivalente a 63 quilos de massa. Entendido? Então, peso é igual a massa vezes gravidade. Não esqueçam. Essa formulazinha vocês vão usar até terceiro ano, dependendo da faculdade que você for fazer. Você vai usar ela também. Vamos para a questão. Questão de exemplo. A questão fala assim, ó. Na Terra, a questão 20, tá? Desse TDzinho aqui, que eu já postei no dia 20/5, ó, há 2 semanas atrás. Se a gente está na semana 11 de estudos, semana 10, semana 9, deve estar lá no sistema, tá? No Google Sala de Aula, no Aluno Online, lá no WhatsApp, nessa data aí. Então vai lá e vê. Esse TD vale 3 pontos da tua parcial. Esse TD, pessoal, deixa eu botar ele aqui inteiro no quadro.
utilizei o atalho errado. Foi mal. Pronto. Tá aí, primeira página. Tem 1, 2, 3, 4, 5 questões. Segunda página, 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões. Dá 11. Terceira página, 4 questões. São 15 questões ao todo, todas do livro de vocês. E a gente está resolvendo essa daqui, ó. Questão 20, da página 107, lá no nosso quadro. Aqui ela. Vamos ler. Na Terra, num local em que a aceleração da gravidade é normal. O que ele quer dizer com isso? Na Terra, num local em que a aceleração da gravidade é normal. A aceleração da gravidade é 10. Uma sonda espacial pesa 5 vezes 10 a 3 newtons. 5.000 newtons. Ele está me dando o valor do peso dessa sonda espacial. Levada para um planeta X, pegaram essa sonda, tiraram do planeta Terra, levaram para um planeta X. O seu peso passa a valer 1 vezes 10 a 4. 10.000 newtons. Oxe, o peso de um corpo aumenta se eu tirar ele de um canto e colocar em outro? Com certeza. Depende de quê? Voltando aqui à fórmula. O valor do peso só depende de duas coisas. Depende da massa do corpo. Essa nunca muda. Quando eu pego um corpo aqui na Terra e levo para a Lua, é a mesma massa. Eu não tirei pedaço do corpo. Tá? Agora o peso vai ser diferente porque a gravidade naquele local é diferente. É o segundo fator, massa e gravidade. Então eles levaram a sonda espacial para um planeta que tem maior gravidade, maior puxão. Por isso o peso deu maior. Aí vem o comando da questão. Determine a massa da sonda na Terra e no planeta X. Item A. A massa da sonda, tanto na Terra quanto no planeta X, é a mesma. Tá? Então eu vou pegar fórmula do peso. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Pronto. Deixa eu afastar um pouquinho aqui só para economizar espaço, tá? Peso é igual a massa vezes gravidade. Eu vou começar a substituir as coisas. Vou colocar uma setinha aqui. O peso a gente tem. A massa é o que a gente quer encontrar. E a gravidade a gente tem do planeta Terra. Então vou colocar. Substituir cada coisa no seu lugar, olha só. No lugar do peso, eu vou colocar o valor que ele me deu. 5 vezes 10 elevado a 3. 5 vezes 10 elevado a 3. No lugar do peso. Deixo a massa, que é o que eu quero encontrar. E a gravidade do nosso planeta é 10. Observem que na questão ele nem deu o valor da gravidade, mas ele disse que a aceleração da gravidade é normal na Terra, no local em que a aceleração da gravidade é normal, 10, tá certo? E aí passa esse 10 dividindo, o m vai ficar sozinho. Então, copiando para poder continuar. Vai ficar, esse 10 sai daqui. E passa a ficar dividindo aqui do outro lado. Então vou botar isso aqui dividido por 10.
10 fica aqui embaixo. E o 5 vezes 10 dá 3. Vai lá pra cima. Pronto. Isso é igual a nossa massa. E agora é só dividir. 5, 10 elevado a 3, dividido por 10. A gente vai encontrar o valor da nossa massa. Então, massa vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a quanto? 10 elevado a 3 dividido por 10. Repete a base, diminui os expoentes. 3 menos 1 vai ficar 10 elevado a 2. Então a massa vai ser igual a 5 vezes 10 ao quadrado. Ou ainda 5 vezes 100, que é 500 quilogramas. Esse é o valor da nossa massa. Eu não entendi, não. Tá, eu vou de novo, tá? Porque eu fui muito devagar editando. Então olha só. Lendo a questão, ele me dá duas informações. A primeira, na Terra, num local em que a gravidade é normal, uma sonda espacial pesa esse valor. Então você concorda que ele está me dando o peso, né, o valor do peso. Então aonde tem P de peso, eu coloquei 5 vezes 10 elevado a 3. Ó. Aonde tem P de peso, eu coloquei 5 vezes 10 a 3, valor do peso. No item A, ele me perguntou a massa da sonda na Terra. Qual é a massa? Qual é o M? O valor do M. Então, se P é igual a M vezes G, a questão tem que me dar duas informações para eu achar a terceira. A questão me deu o peso e me deu a gravidade. Então, o peso é 5 vezes 10 a 3. Acho que você pode entender até melhor. Quem está falando comigo? Quem perguntou? A Isabel. Isabel. Mabel? Oi, Isabel. Botando 5.000. Mabel. Pode chamar de Mabel. Obrigado. 5 vezes 10 a 3, Mabel, esse valor denunciado é 5.000. 5 vezes 1.000, né? Assim pode até ficar melhor de entender. Então, no lugar do P, eu botei esse valor, deixei o M e o G de gravidade vale 10, ó. Aí a gente passa o 10 dividindo pro outro lado, pro M ficar sozinho. O M ficou sozinho, ó. E aí eu passei o 10 dividindo. Deixa eu só mudar aqui para 5.000, para ficar mais simples de entender. Pronto. Tá aí, ó. Ficou então 5.000 sobre 10, o valor da nossa massa. O valor da massa, 5.000 sobre 10 é 500. Corta um zero com zero, fica só 500. A massa do corpo é então 500 quilos. A massa dessa sonda, tanto na Terra quanto no planeta X. A massa não muda. Se eu tenho 63 quilos, eu vou ter 63 quilos tanto aqui na Terra quanto lá na Lua. Agora o meu peso vai ser diferente porque a gravidade é diferente. Não é massa vezes gravidade? A minha massa é a mesma, mas a gravidade muda.
né? Que é isso que ele quer saber no B. Olha o que ele continuou falando aqui na questão. Levando para um planeta X, levando para um planeta X, seu peso passa a valer 1 vezes 10 a 4. 10.000. Então ele está me dando o valor do peso. E agora ele está me perguntando, item B, ó, o módulo da aceleração da gravidade na superfície do planeta X. Agora a gente vai para o planeta X. Isso aqui foi para a Terra, para o planeta Terra, no item A. No item B a gente vai fazer esse cálculo para o planeta X. Então é o mesmo cálculo. Vou até copiar. Peso é igual a massa vezes gravidade. Ó. Vou colocar lá. Pronto. E aí, aonde tem peso, eu vou botar o valor que ele me deu. Olha no enunciado. Levada para o planeta X, essa sonda espacial, o seu peso passa a valer 1 vezes 10 a 4. Então, onde tem P de peso, eu vou colocar 1 vezes 10 a 4, que é 10.000. Aonde tem P de peso, ó, vou colocar 1, 2, 3, 4. 10.000. A massa eu já sei quanto é. A massa não muda de um local para o outro. O que muda é a gravidade. Quanto é a massa que a gente descobriu? No item A é 500, ó. E joga ela aqui. 500. A gente vai acabar com quem para descobrir, ó? Com o G de gravidade. Que é exatamente o que ele perguntou no item B aqui, ó. O valor da aceleração da gravidade no planeta X. Aí o que é que eu faço agora? Eu vou passar esse 500, que está aqui, multiplicando G, vou passar ele para o outro lado, dividindo. Então deixa eu copiar aqui. Tira esse 500 daqui, de perto do G. E coloca ele do outro lado, dividindo o 1000. Dividido 10.000, né, na verdade. Corta 2 zeros com 2 zeros. A nossa gravidade vai ser igual. G vai ser igual. Corta 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Aí vai ficar 100 sobre 5. 100 dividido por 5. Isso dá igual a 20 metros por segundo ao quadrado. Olha aí. Esse é o valor da gravidade do planeta X. O dobro do valor da gravidade do planeta Terra. Né? Então essa questão está aqui só para mostrar para a gente que se eu mudo um corpo de um lugar para o outro, a massa dele não muda. Mas o peso pode mudar de acordo com a gravidade desses locais. Massa vezes gravidade. Show? Ok? Agora eu entendi. Obrigada. Por nada, mandou. Tá hackeando, né? Meu irmão tá em cima aqui do plug. Galera, falta 3 minutinhos pra a gente fechar o nosso tempo de aula. Eu vou tentar só dar início à explicação das outras forças e a gente já termina a nossa aula, continua na semana que vem. Me lembrem de onde eu continuei, de onde eu parei. Força normal e força de tração. Elas são bem fáceis de se entender. Então prestem atenção só para a gente finalizar a nossa aula. O que é a força normal?
o que é a força de tração. A normal é a força de reação do plano de contato com o corpo, tá? Por exemplo, se eu tenho esse copo sobre a minha mão, eu estou sentindo que o copo está aplicando uma força na minha mão. Ok? Força de ação. O copo faz uma força na minha mão. A reação está onde? A minha mão faz uma força aonde, ó? No copo, sustentando ele. Então a força normal, ela também é chamada de força de sustentação, que é a reação do plano de contato com o corpo que está sobre ele. Ela sempre faz 90 graus com aonde está o corpo, com o chão onde está o corpo. Se o corpo estiver inclinado, a normal inclina junto, tá? Então vamos ler. Professor, dá outro exemplo, por favor. Dou sim. Deixa eu só ler aqui na teoria. O que é a força normal? Quando um corpo é pressionado contra um determinado plano de apoio, olha aí. Quando um corpo é pressionado sobre um determinado plano de apoio. O plano de apoio, no caso, é a minha mão. Estou colocando um corpo sobre a minha mão. Quando um corpo é pressionado num plano de apoio, o plano de apoio, por sua vez, exerce sobre o corpo uma força de reação, chamada de normal. Outro exemplo. Pronto, já sei um exemplo. Prestem atenção nesse vídeo, a gente vai acabar a aula com esse vídeo, com a força normal, tá? Quando a gente está em cima de uma balança, o que você mede, o que a balança te dá ali, é a força normal. Todo mundo acha que é peso, né? Que é massa. É a força normal, a força da balança sobre você. Presta atenção aí no vídeo, ó. JMF, vídeo para as aulas, mecânica, força normal. Quem não estiver ouvindo, me fala. Deixa eu iniciar aí o vídeo. Para essa demonstração, usaremos uma balança digital, uma tábua para apoiarmos a balança. Tá todo mundo ouvindo? Tá tranquilo? Tá show? Quem não estiver ouvindo, me fala. Eu não tô ouvindo nada, foi porque ele não falou até agora. Eu dei uma parada. Eu vou só tirar minha câmera do meio para poder vocês verem direitinho o vídeo. Acho que não vai dar não. No máximo para eu afastar. Vou dar play no vídeo, tá? Pessoal, quando você bota o mouse em cima, aparece um X, será que não é lá? É, só que eu tô com medo de clicar, Luiz, e não voltar. Mas vamos lá. Cliquei. Ó, acertei. Vai, lá vai, ó. Para essa demonstração, usaremos uma balança digital, uma tábua para apoiarmos a balança e um bloco de madeira. Colocamos o bloco de madeira sobre a balança, que indicará a massa em gramas. Observe, porém, que quando a balança é inclinada, essa marcação diminui. Quanto mais a balança é inclinada, menor o valor indicado. Isso acontece pois a balança, na verdade... Vocês estão ouvindo o vídeo? Eu não tô escutando nada. Nem eu. Não? Eu sou outro. Ainda Não, Nem sei eu. que é, então. Vocês só estão vendo, né? Yes. É, Mas o não faz diferença não, né? Não? É o Meet. Eu tenho que voltar lá pro Meet e exibir a tela do vídeo. Quer ver? Só a tela do vídeo. Eu vou parar essa apresentação. Vou exibir só a tela do vídeo.
Deram a ideia aqui de. Eu vi. Prestem atenção agora. Vê se o áudio Na vai. verdade, é um medidor de força, ou seja, ela mede a força aplicada sobre o prato e depois converte este valor em gramas. Quando a balança está na posição horizontal, a força normal é igual à força... E aí? Estão ouvindo? É a voz de uma mulher. Não. É, boa, velho. Continua Não. sem escutar. Tá, se vocês não estão ouvindo, eu vou explicar. Eu só queria que vocês ouvissem. Mas a explicação dela é o que eu vou falar. Tá? Vou iniciar aqui, ó. O que a gente vai falar desse vídeo? A gente vai falar de força normal, tá bem? A força do chão sobre algum corpo. Para essa Ele está dizendo que a gente vai usar uma demonstração, balança. usaremos para uma essa balança demonstração. digital, E um uma bloco de tábua para madeira. apoiarmos a balança e um bloco de madeira. Colocamos o bloco de madeira sobre a balança. Ele acabou de colocar o bloco de madeira sobre a balança para ver quanto tem de massa. Que indicará a massa em gramas. Tá aí, ó. Tá indicando 291 gramas. É a massa desse bloco. Agora ele vai começar a levantar um pouquinho a balança, a inclinar a balança. Reparem que a balança está sobre uma tábua. Ele vai inclinar a balança. Observe, porém, que quando a O que é que a balança está medindo aí, pessoal? Eu dei pause aqui. A balança está medindo é a força de reação. O bloco está empurrando a balança. A balança vai e empurra o bloco de volta. A balança está medindo isso. Essa força de empurrão de volta para cima. 291, ó. Está transformando em gramas, né? balança é inclinada, essa Aí, ó. A balança inclinada. Está em 290, ó. marcação diminui. Aí, 288. Quanto mais a balança é 286. Quanto mais a balança é inclinada, menor o valor indicado. menor vai ficando o valor. Porque a força normal é justamente essa reação do plano. Quando a gente inclina o plano, o peso ele vai mudando. Porque o peso não está mais vertical. Eu posso não ter sido claro agora, mas quando a gente for estudar... Isso acontece pois a balança, na verdade, é um medidor de força. Quando a gente for estudar Ou seja, questões de ela plano mede a inclinado, força aplicada sobre o prato entender e melhor. depois converte este valor em gramas. 291, Quando a balança está na quando ele posição inclina, ó. horizontal, a força normal é igual à força-peso. Aí, quando ele coloca o bloco sobre a balança, quando ela está horizontal, a força normal que empurra para cima é igual ao peso que empurra para baixo. Professor, mas Oi. se ele tivesse com a balança sobre as mãos, daria 291 ou mudaria também? Pois é, depende de como tá as mãos dele. Se as mãos dele tiver retinha, horizontal, daria 291. Agora, se ele inclinasse a balança, é como se ele estivesse diminuindo a força-peso. Né? Que é a reação Então- do chão. Na verdade, o peso não diminui. O que diminui é a reação do chão, da balança, entendeu? Só porque ele está inclinando. E a indicação da porque balança vez que será o eu valor medi da... o peso é porque a balança estava inclinada. Isso, nesse momento ela está horizontal aí, a Webster. massa verdadeira do bloco de madeira. Porém, Né? se a balança 291. estiver Ele tá inclinada, inclinando de novo. o valor indicado será o valor da força normal Vixe, Maria. a super... O valor da força normal vai diminuindo. Deixa eu voltar Ei, para professor. vocês. Oi, Caio. É exatamente o que eu vou exibir para vocês aqui, ó. Eu botei 3 figurinhas da força normal lá no nosso quadro, que eu acho que vocês vão entender agora melhor. Professor, isso acontece de qualquer jeito, né? Mesmo se não for sobre uma balança nem nada, vai acontecer do mesmo jeito, só não vai estar exibindo o valor, certo? Certo.
Então, vamos se eu supor- tacasse a... Então, tipo, vamos supor, eu tenho uma rua normal, né? Não vai ser aqui de Ceará porque não é reto. Aí tá, até eu tenho algum automóvel, um carro, em uma rua plana. Certo. Ele tá com o peso normal dele. Mas vamos Sim. supor que eu começo a dirigir, aí tem uma ladeira para baixo. Isso. Ele se torna mais. Não é que ele venha se tornar mais leve, é. Como é que eu posso explicar? Isso. Ó, ele não se torna mais leve, eu concordo contigo. O peso dele não muda. O que vai mudar é a reação sobre a suspensão. É como o chão está empurrando o carro de volta. Então, do mesmo jeito, se ele estivesse subindo uma ladeira, Sim, ele não tem ia estar molas mais. embaixo do carro? É, exatamente. Essas molas iam estar sendo menos exigidas se ele estivesse numa ladeira. Entendeu? Do que se ele estivesse na horizontal. Se o carro estivesse na horizontal, a força normal é a máxima. Ó. Como a gente vai inclinando o terreno, a força normal vai diminuindo. É isso que acontece. E se ele não vamos supor que ele estivesse descendo e sim subindo, a força normal ia aumentar. Não. Não, A né? força normal não tem a ver com descer ou subir. Tem Ah. a ver com o ângulo de inclinação do terreno. Só com isso. Quanto mais o terreno for inclinado, menor vai ficando a força normal, que é a reação do chão. Tá? Então, primeiro caso. A normal tá normal. O bloco tá horizontal. Então, deixa eu pegar uma setinha aqui. Pronto. Então, depende do ângulo, né? Eu tava confundindo com Isso. o apoio. Não, depende só do ângulo de onde ele está em contato, entendeu? Ó, essa setinha que eu estou botando aqui agora, setinha preta que eu estou botando aqui, é como se fosse o peso, puxando isso aqui para baixo, tá? O peso, ele não muda. Na segunda situação, ele continua puxando esse corpo aqui para baixo. Na terceira situação, o peso continua puxando esse corpo aqui para baixo. Pronto. Observe. O peso sempre puxa em direção ao centro da Terra. Essa setinha preta que eu coloquei. Já a normal, ela sempre vai fazer 90 graus com aonde o corpo está pisando, vamos dizer assim. Né? Aonde o corpo está apoiado. Aqui ela está para cima, totalmente para cima, 90 graus com o chão. Ó. Aqui ela está 90 graus com a rampa. E aqui ela está 90 graus com a parede. Ó. Como se tivesse alguém empurrando contra a parede aqui, né? A parede vai e empurra de volta. Mas o peso está sempre apontando para o centro da Terra. Então o que é anormal? Anormal é só uma força de reação. Ela não tem equação para ser calculada e a direção é sempre perpendicular. Sempre faz 90 graus com a superfície de contato. Na próxima aula, a gente vai entender melhor sobre ela, porque eu vou aplicar ela numa questão. Deixa eu voltar aqui para vocês. Tranquilo? De boa? Vou finalizar nossa aula por aqui. Eu queria agradecer a participação de vocês. Temos 18 pessoas. Começamos com 24, eu acho. Diminuiu aí. Não sei se pela aula está sendo chata ou se pela dificuldade de conexão da galera. Mas estou tentando tornar a aula interessante, né? E à medida do possível, à distância a gente vai fazendo isso. Mas tomara a Deus que a gente volte logo a essas aulas presenciais. Tá bom? Qualquer dúvida eu tô no privado, lá no WhatsApp. E vamos continuar resolvendo as questões. A gente resolveu mais uma da lista hoje. Próximas aulas a gente vai resolvendo à medida que a gente for avançando o conteúdo. Então, beijão. Bye bye pra vocês. Bom almoço aí, que eu já tô com fome aqui. Adeus, que eu estou com fome. Valeu, Dominguinho, obrigado aí. Valeu, Escutar a galera. voz do Jean é um milagre a cada 5 minutos. Valeu, Luiz. Valeu, Jean. Valeu, Caio. Valeu. A galera que Fui. participou, Mabel. Obrigado aí. Valeu. É todo nóis. mundo.
Deus abençoe. Tchau. Vai.